Olá, sejam muito bem-vindos. É uma imensa alegria tê-los aqui conosco. Neste vídeo daremos continuidade ao que exploramos anteriormente, a vida de Isaque, Esaú e Jacó, e aprofundaremos ainda mais na rica e fascinante história da humanidade. Você também se sente atraído por este tema intrigante? Se sua resposta é sim, deixe um comentário com apenas a palavra fé aqui embaixo. Isso me ajudará a saber que você está participando ativamente e comprometido com nosso conteúdo. Assim que eu ver seu comentário, darei um coraçãozinho como forma de agradecimento, mostrando que valorizo sua interação. Além disso, se você deseja apoiar o canal e contribuir para que nossa comunidade cresça, não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever. Isso leva menos de um segundo, mas faz uma enorme diferença para nós. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes e interessantes para você. Seu gostei e inscrição nos motiva a criar ainda mais material de qualidade e a explorar novos temas que despertem seu interesse. Agora que você já comentou, clicou em gostei e se inscreveu, vamos continuar nossa incrível jornada de conhecimento. Estou empolgado para compartilhar mais informações que enriquecerão sua compreensão e estimularão suas reflexões. Vamos lá! A resposta foi surpreendente. Ela daria à luz 2 filhos que originariam 2 povos distintos, e o mais novo se tornaria o mais forte. Logo a profecia se concretizou. Rebeca deu à luz gêmeos. O mais velho nasceu coberto de pelos e foi chamado Esaú, enquanto o mais novo, que segurava o calcanhar do irmão ao nascer, recebeu o nome de Jacó. A relação entre Isaque e Esaú era marcada por um carinho especial, enquanto Rebeca tinha uma afeição mais intensa por Jacó. Durante esse período, a terra de Canaã enfrentou uma seca extraordinária, enquanto o Egito desfrutava de abundância. Isaque considerou ir para o Egito, mas Deus lhe ordenou que permanecesse em Gerar. Devido à amizade que existia entre o rei Abimeleque e Abraão, o monarca inicialmente acolheu Isaque com grande cordialidade. Contudo, ao perceber que Deus o favorecia em tudo, Abimeleque começou a sentir inveja e decidiu mandá-lo embora. Assim, Isaque se deslocou para um vale chamado Fará, nas proximidades de Gerar, onde decidiu cavar um poço. Entretanto, os pastores de Abimeleque, armados e determinados, tentaram impedi-lo. Isaque, preferindo evitar conflitos, partiu para outro local, permitindo que os pastores se vangloriavam de tê-lo forçado a sair, mesmo que ele tenha feito isso por vontade própria. Ao começar a cavar um novo poço, enfrentou a mesma resistência. Após algum tempo, a sorte mudou. Com a permissão de Abimeleque, Isaque cavou um poço que chamou de Reobote, que significa amplo e espaçoso. Os outros poços que havia iniciado receberam os nomes de Ezeque, que significa disputado, e Sitna, que significa inimizade. À medida que Deus o abençoava diariamente, a prosperidade e a riqueza de Isaque provocaram temor em Abimeleque, que temia que as queixas de Isaque o influenciassem mais do que a lembrança da amizade que antes compartilhavam. Para evitar um conflito, Abimeleque foi até Isaque, acompanhado apenas por um dos nobres de sua corte, para renovar a aliança. A bondade de Isaque e a recordação da antiga amizade entre ele e Abraão facilitaram essa reconciliação, fazendo com que Abimeleque esquecesse os maus tratos que havia infligido. Aos 40 anos, Esaú casou-se com Ada, filha de Elom, e com Olibama, filha de Zibeão, ambos príncipes dos cananeus. Ele não pediu permissão ao pai, que certamente não a teria concedido, pois desaprovava que seu filho se unisse a estrangeiros. No entanto, Isaque, desejando evitar a desavença, aceitou essa união sem protestar. Um homem justo e cansado pela velhice, Isaque também havia perdido a visão. Um dia, chamou Esaú e, reconhecendo suas limitações, manifestou o desejo de abençoá-lo antes de falecer. Pediu que Esaú fosse caçar e trouxesse algo saboroso para ele comer,
para que pudesse invocar a bênção de Deus sobre seu filho. Esaú partiu imediatamente para cumprir a ordem paternal. Entretanto, Rebeca, que desejava que a bênção recaísse sobre Jacó, não sobre Esaú, decidiu agir. Ela instruiu Jacó a matar um cabrito e prepará-lo de maneira que Isaque não percebesse o engano. Ao obedecer, Jacó cobriu seus braços e pernas com a pele do cabrito para que Isaque, ao tocá-lo, o confundisse com Esaú. Os gêmeos eram tão semelhantes que essa estratégia parecia viável. Quando Jacó apresentou o prato preparado, sentiu um temor de que seu pai pudesse descobrir a verdade e lhe lançar uma maldição em vez da bênção. Isaque, ao ouvi-lo, notou uma diferença na voz, mas ao tocar o braço de Jacó, exclamou: "Sua voz, meu filho, parece a de Jacó, mas este, pelo que sinto em seu braço, me faz crer que você é Esaú." Assim, sem mais dúvidas, ele comeu e começou a orar. "Deus eterno, de quem todas as criaturas recebem a vida, encheu meu pai de bênçãos. Devo-te tudo o que tenho, e prometestes fazer minha descendência ainda mais feliz. Confirma, Senhor, com os fatos, a verdade de suas palavras, e não despreze a fraqueza em que estou, pois ela me faz precisar ainda mais de sua ajuda. Sede, por favor, o protetor deste filho que vos ofereço. Preserve-o de todos os perigos, faça-o passar uma vida tranquila, derrame sobre ele em grande quantidade os bens que possui. Tornai-o respeitado pelos seus inimigos e faça com que seus amigos o amem e honrem." Assim que Isaque terminou essa oração, Esaú voltou da caça. Ao perceber que seu pai havia abençoado Jacó, reconheceu o erro e, sem se perturbar, pediu uma bênção para si também. Isaque, no entanto, informou que já havia concedido a Jacó tudo o que podia. Esaú, profundamente entristecido pelo engano, não conseguiu conter as lágrimas. O pai, tocado pela dor do filho, deu-lhe uma outra bênção, prometendo que ele e sua descendência seriam habilidosos na caça e na guerra, mas que permaneceriam, no entanto, inferiores a Jacó e sua linhagem. Rebeca, preocupada com a segurança de Jacó diante do ressentimento crescente de Esaú, convenceu Isaque a enviar o filho para a Mesopotâmia, onde ele poderia encontrar uma esposa entre os membros de sua própria família. Esaú, ao perceber a insatisfação de seu pai com suas uniões com mulheres cananeias, decidiu se casar com Basemate, filha de Ismael. Ele a amou profundamente, mais do que qualquer uma de suas outras esposas, na tentativa de agradar a Isaque. Assim, Jacó, com a autorização de seu pai, partiu em direção à Mesopotâmia, determinado a encontrar uma esposa da linhagem de Labão, seu tio. Durante sua travessia pela terra dos cananeus, optou por não entrar nas casas de uma nação considerada inimiga e, portanto, passou a noite ao relento, usando pedras como travesseiro. Durante esse momento de solidão, teve uma visão extraordinária. Uma escada que parecia se estender do chão até o céu, com seres celestiais descendo e subindo por ela. No alto da escada, Deus apareceu a Jacó e o chamou pelo nome, dizendo: "Jacó, por que se deixa abater pela dor, tendo como pai um homem justo e um avô célebre pela virtude? Tenha fé. Grandes bênçãos o aguardam, e eu nunca o abandonarei. Quando Abraão foi expulso da Mesopotâmia, eu o trouxe para esta terra. Fiz feliz o seu pai, e você não será menos abençoado. Tenha coragem. Continue sua jornada sem medo, pois sob meu cuidado, seu casamento será como deseja. Você terá muitos filhos, e sua descendência será tão numerosa que todas as terras e mares iluminados pelo sol serão povoados por eles. Nenhuma dificuldade ou perigo poderá assustá-lo. Desde agora cuido de você e cuidarei ainda mais no futuro." Essa visão reconfortante encheu Jacó de esperança e alegria. Ele lavou as pedras que usou como travesseiro, pois ali lhe havia sido prometida grande felicidade, e fez um voto solene. Se retornasse em segurança, ofereceria naquele lugar um sacrifício a Deus e entregaria a 10ª parte de todos os seus bens.
para eternizar o momento, decidiu nomear aquele lugar de Betel, que significa Casa de Deus. Jacó continuou sua jornada até finalmente chegar a Harã. Nos arredores encontrou um grupo de pastores, homens e mulheres, sentados à beira de um poço. Ao pedir água, perguntou se conheciam Labão e se ele ainda estava vivo. Eles confirmaram que Labão era um homem respeitado e mencionaram que ele tinha uma filha, Raquel, que costumava ir ao campo com eles. Enquanto conversavam, Raquel chegou com seus rebanhos. Ao vê-la, Jacó ficou encantado e, ao saber que ela era filha de Labão, sentiu uma conexão instantânea. "Como você é filha de Labão", disse Jacó, "posso afirmar que já temos uma ligação, pois Rebeca, minha mãe, é irmã de Labão. Assim somos primos e venho renovar nossa aliança." Raquel, emocionada e alegre, abraçou Jacó, chorando de felicidade ao saber que ele trazia notícias de sua amada tia. Ela o convidou a seguir com ela até Labão, que ficou igualmente surpreso e encantado ao ver o sobrinho inesperado. Após alguns dias, Labão questionou Jacó sobre sua jornada e como ele havia se afastado de sua família. Jacó, em um gesto de confiança, relatou tudo o que havia acontecido, incluindo a rivalidade com Esaú e como sua mãe o havia enviado em busca de abrigo. Labão, tocado pela história e pela bravura de Jacó, prometeu-lhe toda a assistência possível, tanto por laços de sangue quanto pela amizade que tinha por sua irmã. Ele também ofereceu a Jacó um papel de liderança sobre seus rebanhos e lhe assegurou que, ao retornar à sua terra natal, seria recompensado com presentes que refletiriam sua gratidão. Com o tempo, Jacó desenvolveu um forte afeto por Raquel e afirmou que não consideraria nenhum esforço como difícil se fosse para servi-lo, desejando como única recompensa o direito de se casar com ela. Labão, ao ouvir isso, aceitou a proposta com entusiasmo, afirmando que não poderia ter um genro melhor. Assim, Jacó prometeu trabalhar para Labão por 7 anos, determinado a mostrar seu valor e dignidade. Após 7 anos de trabalho árduo, Labão reconheceu que era hora de cumprir sua promessa. No dia do casamento, ele preparou um grande banquete, celebrando a união que prometia ser tão significativa. No entanto, em uma reviravolta inesperada, Labão, ao invés de colocar Raquel na cama, ordenou secretamente que Lia, a irmã mais velha, fosse levada para se unir a Jacó. Lia, que não possuía características que despertassem amor à primeira vista, foi enviada sem que Jacó suspeitasse. Somente na manhã seguinte, ao perceber a verdadeira identidade de sua esposa, Jacó ficou atônito e indignado. Ele imediatamente reclamou a Labão, que por sua vez justificou-se dizendo que era uma tradição local que impedia o casamento da filha mais nova antes da mais velha. Labão então ofereceu a Raquel a Jacó, mas com a condição de que ele trabalhasse mais 7 anos para compensar o engano. Apesar de considerar essa proposta profundamente injusta, Jacó estava tão apaixonado por Raquel que aceitou sem hesitar. Assim, ele se casou com Raquel após 1 semana e comprometeu-se a trabalhar para Labão por mais 7 anos. As Escrituras afirmam que Jacó casou-se com Raquel sob esta condição, e as 2 irmãs, agora unidas em matrimônio com o mesmo homem, tinham como companhia 2 servas, Zilpa e Bila, que Labão lhes dera não apenas como criadas, mas como companheiras. Enquanto isso, Lia vivia com um coração pesado, pois sabia que o amor de Jacó era voltado exclusivamente para Raquel. Em sua tristeza, acreditava que se Deus lhe concedesse filhos, talvez o amor de Jacó por ela aumentasse. Assim, ela orou fervorosamente a Deus, e finalmente suas súplicas foram atendidas. Lia deu à luz um filho que nomeou de Ruben, significando, olha, um filho, um testemunho do favor divino. Em seguida teve mais 3 filhos. Simeão, cujo nome significa ouvir, refletindo a bondade de Deus. Levi, que significa unidade ou sustentáculo da sociedade. E Judá, que quer dizer ação de graças, expressando sua gratidão a Deus.
A fertilidade de Lia acabou por atrair mais o amor de Jacó. No entanto, Raquel, preocupada que o afeto de Jacó por sua irmã pudesse diminuir sua própria parte, decidiu dar Bila, sua serva, a Jacó como esposa. Dessa união nasceram 2 filhos, Dan, que significa julgamento de Deus, e Naftali, que quer dizer luta, pois Raquel se esforçou com astúcia pela fertilidade de sua irmã. Lia, em resposta, também deu Zilpa a Jacó, que teve mais 2 filhos, Gade, que significa vindo por acaso, e Azer, que significa felicidade, pois Lia se sentia abençoada com esses filhos. Assim, as 2 irmãs viveram juntas, dividindo não apenas o amor de Jacó, mas também as alegrias e tristezas da maternidade. Um dia, Ruben, o filho mais velho de Lia, trouxe algumas mandrágoras para casa. Raquel, desejando as mandrágoras, pediu à irmã que as dividisse com ela. Lia se recusou, argumentando que Raquel já deveria estar contente com o amor de Jacó. Para apaziguá-la, Raquel ofereceu a noite com Jacó em troca das mandrágoras. Lia aceitou, e dessa união nasceu Issacar, que significa recompensa. Depois, Lia teve Zebulon, que quer dizer recompensa da amizade, e uma filha chamada Diná. Finalmente, Raquel experimentou a alegria de ser mãe, dando à luz José, cujo nome significa aumento, em agradecimento pela bênção que recebeu. Assim, 20 anos se passaram, durante os quais Jacó trabalhou arduamente, cuidando dos rebanhos de Labão. Após esse longo período, decidiu que era hora de retornar ao seu país, levando consigo suas 2 esposas e seus filhos. Labão, no entanto, relutou em permitir que Jacó partisse, mas este decidiu sair secretamente. Lia e Raquel concordaram com a decisão e juntos partiram levando não apenas seus filhos, mas também Zilpa, Bila, seus bens e metade dos rebanhos de Labão. Em um ato ousado, Raquel levou consigo os ídolos de seu pai, não com a intenção de adorá-los, pois Jacó não compartilhava dessa crença, mas na esperança de evitar a ira de Labão, prometendo devolvê-los se ele os procurasse. Labão soube da fuga de Jacó apenas no dia seguinte, e tomado pela indignação, imediatamente reuniu um grupo considerável de homens para segui-lo. Após 7 dias de viagem, alcançou Jacó numa colina onde os fugitivos haviam decidido descansar. Em um gesto de cautela, Labão optou por não atacá-los à noite. Contudo, enquanto dormia, Deus lhe apareceu em um sonho, advertindo-o para não agir com hostilidade contra Jacó e suas filhas. Deus ordenou que ele se reconciliasse com o genro e não confiasse na diferença de forças, pois se ousasse atacá-los, estaria lutando contra a proteção divina que Jacó recebia. Ao amanhecer, Labão, obedecendo à ordem divina, foi até Jacó e compartilhou o sonho que tivera, pedindo-lhe que se encontrassem. Jacó, sem receio, atendeu ao chamado. Labão começou a conversa com uma série de acusações, expressando sua indignação. Como pudeste esquecer tudo o que fiz por ti? Quando chegaste à minha casa, eu te recebi de braços abertos. Compartilhei meus bens contigo e ofereci minhas filhas em casamento. E você, que seguiu nosso conteúdo até aqui, minhas mais sinceras felicitações. Sua dedicação e compromisso são verdadeiramente admiráveis. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, você sempre estará atualizado sobre as novidades e conteúdo que preparamos especialmente para você e não perca a continuação no próximo episódio. Agradeço imensamente pela sua presença e interação.